Oi, gente, eu sou a Vitória, sou monitora do LMF2 e vou dar a monitoria da semana 2 de anatomia para vocês, tá? Aqui são só os objetivos, eles estão bem iguais aos do módulo, aí só definindo melhor que a gente vai ver a drenagem linfática dos membros superiores, drenagem linfática do tórax, e a gente vai ver principalmente esses linfonodos aqui axilares e torácicos, que são os mais importantes, tá? Bom, gente, aí aqui começando a drenagem dos membros superiores, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que tem a diferença entre os linfonodos superficiais e os linfonodos profundos, tá? Eu, particularmente, já levei muito pra minha vida, quando eu ouvia linfonodo superficial, linfonodo profundo, eu já pensava nos do pescoço. Então, sejam bem claros quando vocês forem se referir aos do pescoço e coloquem cervicais, tá? Linfonodos superficiais cervicais, linfonodos profundos cervicais. Porque a gente vai ter linfonodo superficial e linfonodo profundo ao redor do nosso corpo inteiro, tá bom? Então, ó, começando aqui da mão e indo até a axila. Na mão, a gente vai ter muitos linfonodos superficiais, tá? E esses linfonodos superficiais, eles também são chamados dos vasos linfáticos digitais ou do plexo linfático da palma. E aí, a gente também vai ter os linfonodos cubitais, que vão estar nessa região aqui da fossa cubital, e os linfonodos axilares, que vão estar por toda essa região aqui, tá? E aí, gente, como eu falei pra vocês, não precisa se preocupar tanto assim com esses aqui, tá? Esses mais superficiais. Só saibam que tem e eles vão drenar uma parte para os cubitais e outra parte já vai direto para os axilares. Aí, gente, aqui também mostrando um pouco das veias. Essa veia cefálica, ela vai ser um pouquinho importante nos próximos slides, mas aqui é só uma introdução mesmo, e só para mostrar que o que vocês realmente precisam entender são esses linfonodos axilares aqui. No módulo passado, a gente explicava toda a questão da fossa cubital, mas é muito simples esses linfonodos cubitais, não é nada que vocês precisam se ater muito não. E se importem mesmo com essa parte dos linfonodos axilares e entendam como é que acontece essa drenagem aqui, tá? Bom, gente, os linfonodos axilares, eles vão ser divididos em 5 grupos. O peitoral, subescapular, humeral, central e apical. Aí, o que é muito importante dessa parte? A drenagem da linfa nesses linfonodos axilares. Os linfonodos axilares peitorais, que também são chamados de anteriores, e os subescapulares, que são chamados de posteriores, e os humerais vão drenar para os linfonodos centrais. Dos linfonodos axilares centrais, vai ser drenado para os linfonodos axilares apicais. E aí, parte dos linfonodos axilares apicais, alguns vão para os linfonodos claviculares primeiro, os infra e os supraclaviculares, e depois para o tronco linfático subclave, e outra parte dessa linfa já vai direto para o tronco linfático subclave, tá? E aí, a linfa chegando no tronco linfático subclave, ela vai drenar ou pro ducto torácico, né, no caso da região esquerda, ou pro ducto linfático direito, tá? E aqui, revisando um pouquinho da aula passada, do que eu basicamente acabei de falar, o tronco, ó, só mostrando aqui pra vocês, o tronco subclávio, o tronco jugular e o tronco broncomediastinal formando o ducto linfático direito, né, porque essa região é a direita. E aí o ducto aqui desaguando bem na região do ângulo venoso direito, onde está essa confluência das duas veias, a veia subclave direita e a veia jugular direita, que se unindo vão formar a veia braquiocefálica direita. E as duas veias braquiocefálicas, a esquerda e a direita e a esquerda, vão se unir e vão formar a veia cava superior, tá? Aqui do outro lado, né, do lado esquerdo, o ducto torácico, ele também é a união dos troncos, né, e desaguando nele, o tronco jugular, o tronco subclave, o tronco broncomediastinal, e ele desaguando aqui também no ângulo venoso, onde está essas duas veias, no mesmo esquema do lado direito, certo? Aqui só um esqueminha para vocês entenderem melhor essa parte aqui. Isso aqui, gente, é só um esquema mesmo que os professores gostavam bastante, principalmente no módulo passado, que a gente ia ver todas as regiões da axila e tudo mais, e aí essa figura geométrica aqui, que eu não me arrisco dizer qual é, ela era bem detalhada e tal. Mas aqui mesmo é só para vocês entenderem a drenagem, né, que acontece aqui na axila. É bem básico mesmo, não precisa nem se preocupar muito com isso. Mas, ó, os linfonodos humerais, linfonodos peitorais, linfonodos subescapulares, drenando para os centrais, para os apicais, e os apicais em parte para os supraclaviculares ou infraclaviculares, indo para o ângulo venoso, né, o tronco linfático, ou já indo direto para o tronco linfático subclave.
Aí, gente, essa imagem aqui eu peguei na aula do professor Ivon, coloquei pra vocês treinarem, irem se perguntando aqui quais são esses pinos. Vou mostrar pra vocês aqui. Pronto, gente, os alfinetes. Esses aqui, os primeiros, né? Ó, gente, aqui a gente tem o esôfago, aqui a gente tem a aorta torácica, bem aqui era pra estar o coração, né? Mas ele foi removido. Aqui a veia cava superior. E aqui, ó, entre o esôfago e a aorta torácica, vai estar passando o ducto torácico, certo? E ele desaguando bem aqui na confluência das duas veias, da veia jugular esquerda e da veia subclávia esquerda, formando depois a veia bracocefálica esquerda. E a veia bracocefálica esquerda se unindo com a direita para formar a veia cava superior. Aí aqui no caso seria o ducto linfático direito, certo? Pronto, gente. Aí entendendo um pouquinho da drenagem dos membros superiores desses linfonodos axilares. Vamos tentar entender um pouquinho desses linfonodos, certo? Aqui, gente, essas referências anatômicas aqui que eu coloquei, elas são mais para vocês terem realmente uma noção de onde é que estão os linfonodos, já que vocês não vão ter como ver na peça e tudo mais, mas também não precisa se preocupar tanto assim, se preocupem realmente em entender a drenagem, por onde a linfa passa, da onde a linfa vem, certo? Então, os linfonodos peitorais, eles vão estar ao redor da veia torácica lateral e na margem inferior do músculo peitoral menor. Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse músculo, mas ele vai ser muito importante aí ao longo do semestre inteiro. E ele fica bem nessa região, bem perto da axila mesmo, sabe? Do peitoral. E aí eles vão receber a linfa da parede torácica anterior. Essa parede torácica, o que tem de tão importante com ela? Ela vai incluir a maior parte da mama. Então, a linfa da maior parte da mama vai ser drenada pelos linfonodos peitorais anteriores, certo? Aí, gente, os linfonodos subescapulares, eles vão estar ao longo da parede axilar superior e dos vasos sanguíneos subescapulares, e eles vão receber a linfa da face posterior da parede torácica e da região escapular. É mais essa parte aqui do seu ombro mesmo, do ombro das costas. Aí os linfonodos humerais, ou os laterais, eles vão estar ao longo da parede lateral da axila e eles vão ser mediais e posteriores à veia axilar. Essa parede lateral da axila, ela é bem aquela região onde está o sulco intertubercular. Eles vão receber a linfa de quase todo o membro superior, exceto dos vasos linfáticos que acompanham a veia cefálica, porque esses vasos linfáticos eles vão drenar direto para os linfonodos apicais e para os linfonodos infraclaviculares. Eu não tinha mostrado para vocês nos slides passados que primeiro o humeral ele vai para o central, depois para o apical. Pronto, esses aqui eles não passam nem pelo humeral, esses que acompanham esses vasos linfáticos que acompanham a veia cefálica, eles já vão direto para os apicais, tá bom? Mas, assim, mostrando, né? Os humerais, eles vão drenar quase todo o membro superior, então isso é muito importante, né? Aí aqui mostrando eles para vocês bem direitinho, ó. O linfonodo humeral, tá naquela região do sulco intertubercular. Aí aqui, ó, os linfonodos subescapulares, né? Eles são bem profundos mesmo nessa região da escápula. Os linfonodos peitorais, nessa região que era para estar o músculo peitoral menor, bem por aqui. Aí aqui os linfonodos centrais, os linfonodos apicais, e ó, se vocês pararem para ver, em cima deles, tem os infraclaviculares e os supraclaviculares, certo? Aí, gente, ó, repetindo a drenagem para vocês, né? Linfonodos humerais, subescapulares e peitorais vão drenar para os centrais vão drenar para os apicais, parte dos apicais vão drenar para os infra e supraclaviculares, depois eles vão para o tronco subclávio, e outra parte já vai direto para esse tronco subclávio, certo? Aí aqui são só algumas imagens para vocês verem, ó, a veia cefálica, a veia axilar. Aqui para vocês irem treinando também, dando uma olhada nessa imagem. Aqui outro para vocês terem outra noção também. E eu queria só ressaltar logo nessa imagem, antes de passar para o próximo slide, essa região aqui vasta de vaso linfático vai ser chamada de plexo subareolar, certo? Pronto, gente, agora indo para entender a drenagem da mama. A drenagem da mama, a maior parte da linfa vai para os linfonodos axilares peitorais, como eu tinha mostrado para vocês nos slides passados. E aí da maior parte da linfa vai para outros linfonodos axilares ou para os linfonodos intrapeitorais e supraclaviculares, ok?
E aí, a linfa que sobrou, na menor parte, vai para os linfonodos paraesternais ou para a mama do outro lado, para a mama oposta. E outra parte vai para os linfonodos abdominais, que já é outros 500. Essa imagem aqui, ela tá ótima para entender a drenagem da linfa, tá? Aqui o plexo subareolar, aqui, ó, a linfa drenando para os linfonodos peitorais, aqui para outros linfonodos também. Aqui, ó, indo para os linfonodos paraesternais, tá, gente? Essa região é a região dos paraesternais. O que é que são os paraesternais? Eu não sei se vocês lembram exatamente desse osso que fica bem aqui, ó, que ele é bem grandinho até, fica bem no meio do nosso tórax, ele tem uma cabeça, um corpo, um apêndice. Pronto, esse osso vai ser o externo, vocês vão ver bastante ele ao longo desse semestre. E ao redor dele vai ter os linfonodos paraesternais, ao lado do externo. Aí aqui, gente, conhecendo a drenagem do tórax. Queria só ressaltar para vocês que o tórax, ele é cheio de linfonodo, assim como outras partes do corpo também são repletas de linfonodo, mas vocês vão entender os principais, certo? E os linfonodos do tórax, eles são divididos em linfonodos viscerais e em linfonodos parietais, ok? Os linfonodos viscerais, eles são os traqueais, os traqueobrônquicos, os esofágicos e os retrocardíacos. E os linfonodos parietais, eles são os paraesternais, os diafragmáticos e os intercostais, tá bom? Aí aqui nessa imagem, gente, eu coloquei só para vocês darem uma olhada nos traqueobronquiais e nos traqueais, tá? Ou paratraqueais. Aqui a gente tem o traco bronquial superior, e aqui a gente tem o mais importante de todos os tracobronquiais, que é o carinal, que vai ficar abaixo da carina. O que é a carina? A carina, ela é uma crista que tem, que vai ficar bem nessa divisão da traqueia, porque a traqueia ela vai se bifurcar em brônquios principais, tá? Aqui a traqueia, aqui os brônquios principais, o direito e o esquerdo. E aí a carina, ela vai ficar bem nessa divisão da traqueia, só que você só consegue ver por dentro, você vê por broncoscopia. Então, por fora, ela é como se fosse uma região mesmo. Essa região da bifurcação da traqueia, você sabe que está a carina. Então, você pode chamar linfonodo traqueobronquial inferior ou linfonodo carinal. E aqui o linfonodo traqueal ou paratraqueal, né? Ao lado da traqueia. Pronto, gente, aqui vendo um pouco da drenagem do tórax. Eu coloquei assim na aula para vocês treinarem mesmo, sem os nomes, e vou falar aqui com os nomes para vocês. Pronto, aqui a gente pode ver os linfonodos intercostais, ó, eles vão estar entre as costelas, tá bom? Esses músculos aqui entre as costelas são chamados de intercostais também. Aqui a gente consegue ver os linfonodos traqueobronquiais, tá bom? Aqui a gente consegue ver também os linfonodos intercostais, né? Todos esses linfonodos aqui são intercostais. Aqui os linfonodos frênicos, também chamados de diafragmáticos, tá? É a mesma coisa. Os paraesternais, ó, ao lado do osso externo daqui até aqui. E desse slide, só isso, pronto. Pronto, gente, aí aqui eu bati print mesmo da aula do Romulo, eu tava no Meet, bati print no Meet mesmo. Isso aqui é só para vocês terem uma noção maior quando vocês forem ver em rádio, tá, gente? Aqui é realmente só referências anatômicas para quando vocês forem ter aula de rádio de vocês conseguirem entender direitinho. E eu vou falando aqui e vocês podem ir acompanhando. É bem acompanhar mesmo essa parte. Os linfonodos mediastinais superiores, eles vão estar no nível que a veia cava superior cruza a traqueia, eles vão estar nessa parte aqui, né? Os linfonodos paratraqueais superiores, eles vão estar abaixo dos linfonodos mediastinais superiores e um pouco acima do arco da aorta. A aorta, gente, ó, ela tem um arco, ela é como se fosse uma ponte, sabe? E aí, o arco da aorta é a parte mais alta da ponte, digamos assim. Então, eles vão estar acima do arco da aorta, tá? Eles são bem esses aqui, esses roxinhos. E depois a gente segue para os linfonodos pré-vasculares ou retrotraqueais, que eles vão estar antes da traqueia, mas à frente dos grandes vasos. O que são os grandes vasos? Os grandes vasos é a aorta, a veia cava. Quando vocês pensarem em grandes vasos, lembrem desses vasos que saem do coração, certo? Aí, gente, assim, essa imagem tá um pouquinho difícil de ver, né? Mas eles são demonstrados bem aqui, tá? Os linfonodos paratraqueais inferiores, eles vão estar abaixo do arco da aorta, certo? Então, eles vão estar nessa região bem aqui, abaixo desse arcozinho, ó, esse é o arco, aqui o arco, ó, só o buraco do arco da aorta.
Aí os subaórticos, eles vão estar lateralmente ao ligamento arterioso. Esse aqui é o ligamento arterioso, tá? Vocês vão conhecer tudo isso aqui no próximo módulo, então nem se preocupem. E aqui, os linfonodos subaórticos são esses aqui, representados em preto. Os linfonodos paraórticos, eles vão estar lateralmente ao arco da aorta, né? Aqui, ó, essa região. Os linfonodos subcarinais, que a gente já viu, eles vão estar aqui abaixo da carina. E os linfonodos do ligamento pulmonar, no interior do ligamento pulmonar, que é esse aqui. Aí, gente, aqui, só rapidinho, né? Tem esse aqui que o professor Rômulo, ele falou bastante. Eu acredito que esse ele vai dar uma incidência, assim, para falar para vocês sobre esses aqui. Os hilares, eles são esses bem aqui, tá, gente? Eles vão estar bem no hilo pulmonar, tá? É o mesmo hilo do baço, pronto, é a mesma coisa, basicamente. E aí, eles vão estar nessa região aqui do hilo pulmonar, tá? Só mostrando pra vocês. Aí, eu coloquei só algumas imagens pra vocês, caso queiram ver e tal, estudar com outro ângulo. Aí aqui, gente, eu só queria mostrar pra vocês um pouquinho das veias, que vai ser importante isso aqui. É só pra vocês saberem mesmo, tá? Essa aqui é a veia asgo, ela é muito importante, ó, porque do lado dela caminha o ducto torácico, ó, bem grandão. Então, eles vão ter uma comunicação bastante importante. Aí aqui, gente, só mostrando o caso clínico pra vocês. MSA, 55 anos, chega ao consultório relatando alterações na mama há alguns meses. No exame físico, o paciente apresenta desvio da papila mamária e mama com aspecto de casca de laranja. Nega patologias prévias, foi realizada uma mamografia recentemente. Primeiro de tudo, gente, esse aspecto de casca de laranja, ele é um achado muito comum nessa patologia que a gente está vendo nesse caso clínico, tá? A mama, ela vai ficar muito edemaciada, e ela vai causar esse aspecto mesmo de casca de laranja, como se ela tivesse furada, meio deformadinha. Sabe aqueles furinhos da laranja? Vai ser até um sinal, o sinal da casca da laranja, tá? Aí aqui, qual a hipótese diagnóstica? Além de examinar a mama, você realizaria palpação em quais cadeias linfáticas? Ao realizar essa palpação, qual aspecto do linfonodo você esperaria encontrar? Se o linfonodo se apresentasse com esse aspecto, o que poderia significar? E caso não apresentasse? Bora lá. A hipótese diagnóstica, ela seria um CA de mama, né? Um carcinoma de mama. E além de examinar a mama, você realizaria a primeira palpação em quais cadeias linfáticas? As axilares. Mais especificamente, né, as axilares, as linfonodos peitorais axilares, né? Porque eles vão receber a maior parte da linfa da mama. Então, aqui só mostrando para vocês a mamografia que eu acabei nem mostrando no slide passado, mas ó, a gente consegue ver aqui o CA, a gente consegue ver aqui o desvio da papila, tá? E, ao realizar essa palpação, qual aspecto do linfonodo você esperaria encontrar? Gente, eu não sei se vocês chegaram a ver isso em rádio, mas em rádio a gente aprende muito que o linfonodo, ele vai ter alguma diferença quando você tá com infecção e quando você tá com câncer. Geralmente no câncer, você palpa o linfonodo e você sente ele muito duro. O paciente ele não relata dor, ele não refere dor naquela palpação, então ele é indolor para o paciente. E ele geralmente é bastante aumentado. Então, essa vai ser a palpação que você vai esperar do linfonodo, certo? Já no linfonodo de câncer, já se fosse uma inflamação, ele às vezes é mole, ele é dolor, tá? O paciente sente muita dor e ele também é aumentado, mas não é aquele aspecto de caroço, sabe? Aquele caroço duro, duro. Ainda é um caroço, mas é um caroço mais amolecido. E aí, se o linfonodo se apresentasse com esse aspecto, o que poderia significar? Primeiro de tudo, significaria uma metástase que aquele câncer de mama já teria feito. A gente sabe que o câncer de mama ele é um câncer que tem metástase muito rápido. Então, primeiro ele invade os linfonodos, né, para ir para a circulação sistêmica. Então, provavelmente aquelas células cancerígenas, elas já teriam invadido esse linfonodo axilar. Mas, caso não apresentasse, isso não significaria que você poderia descartar a metástase. Porque muitas vezes, como eu tinha falado para vocês, o axilar já vai direto para os infraclaviculares e para os supraclaviculares. Então, às vezes, as células cancerígenas, elas nem ficam por ali, elas já vão direto para esses linfonodos abaixo e acima da clavícula. Ou vai para outra mama, então você tem que fazer a palpação da outra mama também. E as células cancerígenas, elas podem ir direto para a circulação sistêmica, sem ficar em linfonodo nenhum. Então, você nunca descarta a possibilidade de uma metástase. Aí aqui as referências, tá, gente?
E é isso, muito obrigada. Espero que tenha entendido tudo. Caso vocês tenham tido alguma dúvida, podem me mandar no WhatsApp, podem falar no grupo, tá bom, gente? É isso, bons estudos. Ué.